Queridos irmãos, vamos abrir a Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 19. O nosso tema hoje, já que nós estamos falando nessa série de tempos difíceis geram almas valentes, hoje eu quero falar de um coração valente. Tem até o filme, né, o Coração Valente, mas eu quero falar desse coração valente da Bíblia, da Palavra de Deus, mostrando para os irmãos que em tempos difíceis é preciso ter esse coração valente, que tenha coragem de se aproximar das pessoas para ajudar as pessoas. Vamos à leitura? Partiu Elias dali e achou a Eliseu, filho de Sefate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu atrás de Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então eu te seguirei. E ele disse: vá e volta, porque você sabe o que eu te fiz. Voltou, pois, de atrás dele, tomou uma junta de bois, matou-os, e com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o serviu. Irmãos, 2 semanas atrás, nós falamos sobre aquele momento decadente de Elias, o momento mais difícil, os últimos acontecimentos da sua vida, foi o pior momento da vida do Elias. Ele estava decepcionado, ele estava fugindo, ele estava com medo, ele estava querendo morrer, ele estava desistindo de tudo, e quase que ele terminou o ministério dele de uma forma melancólica. Aquele momento triste, deprimido, morrendo de fome, longe de todo mundo, sozinho. Se dependesse do Elias, ele teria morrido sozinho debaixo daquele zimbro. Talvez ninguém ia encontrar o corpo dele, seria comido por uma besta fera, coisa desse tipo, mas Deus não permitiu. Deus não permitiu que o seu servo tivesse aquele fim melancólico. Foi lá, alimentou, levou ele para mais perto dele próprio, de Deus, né? Lá no Monte Horebe, o monte de Deus, falou com ele com aquela voz mansa, com aquela voz suave, e deu algumas ordens para Elias. Deu 3 ordens para Elias, né? Dizendo para Elias que ele tinha que ungir Azael, rei da Síria, ungir Jeú como rei de Israel, mexendo até em estruturas do reino, como a dinastia, né, de Acabe, que iria acabar. E aí, por fim, ele deu aquela ordem: você vai ungir Eliseu, filho de Sefate, profeta no seu lugar. Das 3 coisas que Deus pediu para ele, ordenou para ele, ele só cumpriu uma, só deu tempo de cumprir uma, que é justamente essa que nós acabamos de ler. Qual que é? Ir lá e ungir o Eliseu, profeta, no seu lugar. Agora, irmãos, os resultados do profeta Elias, que nós chamamos de ministério do fogo, são resultados comparados com aqueles que nós vamos ver hoje, diferentes justamente no que se relaciona ao ser humano, à necessidade humana. Lembra? Elias é o profeta da montanha, é o profeta do fogo. Com ele era o quê? Era 8 ou era 80? Ele chegava lá no monte, como ele chegou, numa multidão enorme, e dizia: olha, é o seguinte, se Deus é Deus, vocês seguem a Deus. Se não é Deus, então vocês seguem o Baal aí, achando que Baal é Deus, mas não pode ficar em 2 canoas, não. Ele não estava errado, ele estava certo de dizer isso aí. Mas esse é o jeito Elias de tratar todo o assunto. Ele era esse tipo de homem. Então, irmãos, as pessoas, mesmo as que temiam a Deus, por ele ter esse jeitão, o jeitão do fogo, né? Por ele ter, até as pessoas que temiam a Deus tinham medo de Elias, que é o caso de Obadias, que quando viu o profeta Elias ficou com medo, não sabia o que ia fazer. Agora eu falo que o senhor está aqui, eu não falo que o senhor está aqui, se eu falar que o senhor está aqui, o senhor some, eu não sei o que vai acontecer. Olha que situação. Por quê?
porque era o ministério do fogo, era um ministério de terror mesmo. Veio para combater rei, veio para combater rainha, combater potestades, principados, para enfrentar uma Jezabel, um Acabe, era só na base do fogo. Então ele cumpriu o ministério dele. Às vezes o ministério é um ministério de fogo. Às vezes tem que tacar fogo em Sodoma e Gomorra, mandar um dilúvio. Deus tem, meus irmãos, os meios dele de tratar com determinadas situações. Para enfrentar uma Jezabel, tinha que ser o Elias. Para enfrentar um anticristo, Elias tem que voltar. Não é assim que fala o livro de Apocalipse? Que vem lá aquelas duas testemunhas, vestidos com a capa, a mesma capa de Elias. Agora, irmãos, os resultados, são assim diferentes do que a gente podia imaginar. Os corações não se abriam. Isso explica que 7.000 pessoas não eram encontradas, mesmo que temiam a Deus. O povo lá gritava, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas quando descia do monte, era outra conversa. Lá no monte era só o Senhor é Deus. Desceu do monte, novamente obedecendo a Jezabel. Por quê? Porque apesar de Deus usar o fogo não é a norma de Deus. Coloque isso no seu coração. Dizer que fogo é a norma de Deus é dizer que Deus prefere o inferno ao céu, e não é verdade. A gente não pode, meus irmãos, ter aquele prazer, supremo, de abrir a boca e ele se perca. Qual que é o prazer de Deus? Eu tenho o prazer que ele se converta. Então, a gente não pode dizer que o fogo é a norma de Deus. Aí o Elias, ele aparece como esse profeta para combater reis e rainhas, mas o resultado prático foi que as pessoas tinham medo de Elias, de se aproximar de Elias, e Elias também, ele não se aproximava muito das pessoas. Essa é que é a verdade. Elias é um homem que está sempre caminhando, é o homem que caminha, mas ele caminha solitário. É só no final da vida que ele aparece caminhando com Eliseu, isso pela ordem de Deus, tá bom? Então a gente pode dizer também que não seria fácil substituir um homem como Elias, um profeta como Elias. Por quê? Porque o ministério de Elias foi único. Como eu disse, solitário, lutou contra rei, contra rainha, contra falso profeta, fez os milagres extraordinários, a ponto, meus irmãos, de mandar descer fogo do céu, e realmente o fogo do céu descia, Ele pertencia lá para a montanha de Deus, onde ele morava, lá no Monte Carmelo, ou lá no Monte Horebe, é o homem que pertence à montanha de Deus. Então pegar um Elias e ver no final da vida, vindo aquela carruagem de fogo, com cavalos de fogo, levando Elias, é a norma para o Elias, entende? A gente pode dizer que é compatível com tudo que ele viveu e ele era neste mundo. Agora, onde é que vai encontrar um novo Elias? Pense sobre isso, Será que na escola dos profetas tinha escolas de profeta em Betel, em Gilgal, mas qual pupilo, qual seria o seminarista lá, qual seria o substituto do profeta Elias? Não tinha. Lá na escola dos profetas não tinha substituto. Também entre os sacerdotes, aquelas pessoas se vestindo de linho fino, todo enfeitado, emperequetado, também não tinha substituto para Elias ali. Agora, irmãos, quando nós fazemos essa pergunta, como é que nós vamos substituir o Elias? Como é que Deus vai substituir o Elias? Onde vai encontrar um novo Elias? Deus não quer um novo Elias. Se ele quisesse um novo Elias, o que ele tinha feito? Um novo Elias. Um homem que continuasse com o ministério de fogo. Entende? Mas Deus, ele não queria mais um novo Elias. Elias cumpriu o seu papel. Ele cumpriu o seu ministério. Deus, ele queria um outro servo. Como Elias foi servo de Deus. Então, às vezes a gente fica pensando, mas eu não sou como Elias, eu não sou como fulano, eu não sou como Beltrano.
olha, você nunca fale isso, você nunca diga isso. Por quê? Porque Deus não precisa do outro igual, Ele precisa de um outro servo. E você, sendo um servo de Deus, você pode ser útil nas mãos do Senhor. Deus não é só fogo. A gente vai ver que hoje, que Deus, Ele é amor também. Então, meus irmãos, o homem que Deus escolheu para substituir Elias está aqui no versículo 19. 1 Reis, capítulo 19 e versículo 19. Elias partiu dali, quer dizer, lá do monte de Deus, e achou a Eliseu, filho de Cefate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Aí está, nome do homem, Eliseu. Elias quer dizer, Deus é o Senhor. E é isso que o ministério dele representou, para dizer para todo mundo, só o Senhor é Deus, Deus é o Senhor. Agora Eliseu não chama Elias, Eliseu chama Eliseu, e Eliseu quer dizer, Deus é a salvação. Essa é a palavra, meus irmãos, que esses tempos difíceis precisam. Em tempos de necessidade, em tempo de dor, que as pessoas estão sofrendo, que as pessoas estão perdidas, que as pessoas estão chorando, elas têm sim que saber que só o Senhor é Deus. Mas há muitas pessoas que sabem que só o Senhor é Deus, mas elas continuam sofrendo, elas continuam chorando, e elas precisam saber do quê? Que Deus é a salvação, Deus é a salvação para a vida delas, Deus é a salvação para a família delas. E aí vem esse Eliseu, que vai substituir Elias, e ele vai dizer para as pessoas, Deus salva, Deus cura, Deus cuida, Deus ama. É isso que o ministério de Eliseu vai apresentar para nós. Ele é um homem do campo, irmãos, ele aparece com a mão no arado, ele aparece ali, acostumado a trabalho duro, debaixo do sol, debaixo da chuva, trabalhando o tempo todo, confiando em Deus, que se ele plantar, ele vai colher, mas ele precisa plantar, porque um agricultor vive de plantio. Então ele vai passar para o seu ministério essa vida camponesa, essa vida dura, essa vida que espera que a chuva de Deus venha, para que o plantio dele dê uma boa colheita. Foi esse homem que o Elias passou no versículo 19, e lançou a sua capa sobre ele. Lançou a capa. O que significa lançar a capa? Irmãos, era ungir. A capa é assim, é o que representa o profeta. Quando você abre alguns textos da Bíblia, por exemplo, no próprio Elias, quando o rei ficou sabendo, como é que era o profeta? Ele andava com uma capa de pelo e de camelo e tal. É Elias. É Elias. Então os profetas, eles tinham uma forma distinta de se vestir. E uma das coisas que diferenciava os profetas era justamente a capa. Às vezes a capa era de pano de saco, às vezes a capa era de pele de camelo, às vezes pele de ovelhas mesmo, mas tinha uma capa, essa capa, e aí o Elias, ele pega essa capa, ele joga nas costas do Eliseu, o Eliseu até depois ele diz, você sabe o que eu fiz? O Eliseu, ele diz, eu sei, né? Eu sei o que você fez. Aí está a palavra unção, meus irmãos, está dando para ele a unção para o ofício. Muitas pessoas não têm a unção para o ofício. Ela pode até ter o ofício, mas não tem a unção. Você vai ver quem tem ou não tem a unção. A unção, ela não vem do homem. Um homem, ele não pode colocar a mão na cabeça do outro e dizer que ele é um pregador, que ele é um pastor, que ele é uma pessoa ungida por Deus. Ele não pode. Mas quem faz isso é Deus. A unção, ela vem de Deus. E só Deus pode tirar essa unção. Homem nenhum pode tirar. E aqui está o Elias ungindo, jogando essa capa nas costas do Eliseu. Agora, o Eliseu, ele é um homem muito diferente do Elias, completamente diferente. Como eu disse, o Elias é o homem da onde? É o homem das montanhas, né? E o Eliseu é o homem do campo. Olha, um está lá em cima, o outro está lá embaixo.
O Elias é um homem de exigências rápidas, de sinais rápidos. É um homem que olha para 50 pessoas lá embaixo e diz: olha, se eu sou homem de Deus, vai descer fogo do céu, vai consumir todo mundo. Os sinais rápidos, exigências rápidas, ou é A ou é B, né? Ou é 8 ou é 80, não é assim com Eliseu. Eliseu, meus irmãos, ele sabe que as coisas não se resolvem de uma hora para outra. Ele sabe que quando planta, tem que regar. Quando planta, tem que ter paciência para quê? Para ver os frutos nascerem. Ele é diferente do profeta Elias. Elias prefere trabalhar sozinho. É assim o ministério de Elias, até a chamada de Eliseu. Mas o Eliseu não. O Eliseu sempre tem alguém acompanhando ele. Lembra, tem até o nome do companheiro dele, do servo dele, aquele cabeça fraca do Geazi. Então, ele estava lá, meus irmãos, no meio das pessoas. Ele gostava de viver no meio das pessoas. Estava junto com os filhos dos profetas, estava no meio dos soldados, como nós vamos ver hoje. Ele vivia, meus irmãos, para as pessoas. O Elias, ele dava ordem aos reis. Ele vinha com aquele jeito mesmo, com aquela palavra dos céus, né? E os reis temiam e tremiam. O Eliseu não. O Eliseu, ele ouvia os reis, ele ouvia necessidades, ele tinha aquela paciência de ouvir o que o outro tinha para dizer. Então, a maioria dos sinais de Elias foram realizados para juízo. É fogo, é juízo. A maioria, meus irmãos, dos sinais do Eliseu é sinais de amor e de misericórdia. Vocês estão vendo a diferença de um e do outro? Estão vendo como Deus trabalha diferente de um e de outro? Elias para combater Jezabel, Elias para combater o Acabe, agora, né, você tem o Eliseu. Por quê? Porque num reino não tem só Acabe, não tem só Jezabel, tem as vítimas do Acabe e da Jezabel. E essas vítimas do Acabe e da Jezabel, essas vítimas precisam de bálsamo, precisam de ajuda, precisam de socorro. Então Elias sobe, e quem fica no seu lugar? O Eliseu, para quê? Para deitar esse bálsamo de Gileade nos corações. Então, meus irmãos, enquanto Elias foi um profeta solitário, da indignação, do conflito, né? O Eliseu é o quê? É um homem do povo. Ele sente, ele compreende a fraqueza do homem, a fraqueza humana, a necessidade humana. É muito diferente. Não quer dizer que um é melhor que o outro, quer dizer que Deus agiu de forma diferente. Então, irmãos, vamos aqui no versículo 19, como é que ele é posto para nós, o Eliseu? Então, no versículo 19, quando Elias saiu do monte Horebe, achou Eliseu. Como o achou? Andava lavrando com 12 juntas de boi na frente dele. Deus o encontra com as mãos no arado. É assim que o Elias encontra o Eliseu, com as mãos no arado, andando, lavrando com 12 juntas de bois. É importante nós pensar um pouco agora sobre o que é arar. Arar, meus irmãos, a terra é abrir a terra, é preparar a terra, e especialmente em Israel. A terra lá é bem diferente daqui. Aqui nós temos terra mesmo. Se você vai no Paraná, é uma terrona vermelha, é roxo o negócio. Aqui, meus irmãos, é mais areia, mas lá em Israel é uma mistura de areia com pedra, é muita pedra. Para todo lado tem pedra, então é preciso abrir, é preciso preparar, trabalhar a terra para plantar e para colher. Para isso é preciso, então, passar o arado. O arado vai abrir a terra, vai preparar essa terra. Por que é importante? Porque o solo é duro, é rochoso, e se a semente cair, não vai penetrar, o passarinho vai vir e vai comer, como ensina o Senhor Jesus na parábola. Como é que vai ter uma boa colheita naquela terra dura, naquela terra rochosa? É difícil. Então a chuva vai cair, ou se tiver uma irrigação com aquela terra aberta, a água vai penetrar mais facilmente.
Olha, outra coisa interessante, é que facilita a retirada de ervas daninhas. É, de fato, uma terra que você mexe e remexe, aí você pega aquele mato, você mesmo pode tirar com a mão, é diferente, numa terra que está bem sólida, né? E destruição de insetos, os insetos, né? Os pulgões, até isso o arado favorece, ajuda, permite a proliferação de minhoca. Olha para os pescadores aí de meia tigela, né? E de tigela inteira, olha só, né? Você arando a terra, vem as minhoquinhas, prolifera, aumenta as minhoquinhas, e as minhoquinhas, elas são amigas das plantas, elas ajudam as plantas. Diz, né, que a terra lá é o coração do homem, a semente é a palavra de Deus, então ele precisa ser preparado. Deus fez certo em escolher Eliseu. Por quê? Porque Eliseu é o homem que vai preparar os corações. Então o coração precisa ser preparado, e é preparado pelo trabalho de pregadores, de profetas, de pastores, de irmãos, de evangelistas, que vêm com a palavra de Deus e vai preparando aquele coração. E quando um coração é preparado, penetra, meus irmãos, a água, como eu disse, não é assim? A terra remexida facilita para entrar a chuva, a irrigação. A água representa o que na Bíblia? A palavra de Deus. É mais fácil a palavra de Deus entrar, produzir naquele coração que está sendo preparado. E também, meus irmãos, permite que o Espírito Santo haja mais poderosamente. E aí está o Espírito Santo trabalhando naqueles corações preparados. Um coração preparado é mais fácil de arrancar a erva daninha da amargura, da tristeza, da mágoa, da dor, os insetos que representam o pecado. Um coração preparado, né? Um coração preparado permite que os amigos do Evangelho, as minhoquinhas, os amigos do Evangelho ajudem essa planta que está nascendo. Agora é claro que nós temos homens que preparam o coração, é o caso do Esdras, correto? Esdras preparou o seu coração, mas irmãos, olhe para o tempo de Elias, olhe para um lugar onde Jezabel é rainha, onde Acabe é rei, olhe lá, vê se vai ter um Esdras preparando o coração. Não, meus irmãos, é preciso pregadores, é preciso crentes, é preciso irmãos, está lá, arando aquela terra, preparando os corações. E o Eliseu, ele é um homem que Deus levantou para preparar os corações. Olha lá, Eliseu é o profeta que foi posto para preparar os corações, porque ele sabia que os corações eram corações duros, inconstantes. Numa hora diz que só o Senhor é Deus, lá embaixo fica do lado de Jezabel, um povo idólatra, um povo confuso, um povo sofrido, com tanta coisa ruim acontecendo, um povo que culpa o profeta e culpa a Deus, porque não chove, não consegue entender as coisas espiritualmente, cheio de maldade, sem fé. Até aqueles 7.000 que Deus mencionou, onde estavam os 7.000? Ninguém achava. Sabe por quê? Porque o coração deles também estava fechado. Precisava preparar aqueles corações para sair da casinha, para sair para fora. Então o Eliseu, ele sabia que os corações eram duros, precisava amolecer. Elias é o profeta com o arado na mão. Ele não fica nos montes, irmãos. O Elias sim, o Elias ficava no monte, ele precisava ficar lá, era Deus que pedia para ele ficar lá, mas no caso do Eliseu, ele não podia ficar nos montes, de jeito nenhum. Você vai encontrar ele nas primeiras jornadas, caminhando atrás de um exército. Como assim caminhando atrás de um exército? Os exércitos saíram para a guerra, e ele saiu. Ele não bateu no peito dizendo, olha, eu sou profeta, eu estou aqui para substituir o Elias, eu vou fazer um grande favor para vocês. Não. Chegou o momento da guerra, em que os 3 exércitos, nós chamamos do quê? Né? A tríplice aliança, né?
do Josafá, do rei de Israel. Então, eles estão lá e acabou a água, os exércitos estão morrendo de sede. E aí os reis começam a clamar, nós vamos morrer, esses homens vão morrer. E o Josafá fala, não tem ninguém aqui que pode nos ajudar? Não tem nenhum homem de Deus aqui para a gente conversar? E alguém diz assim, tem o Eliseu aí que deitava água nas mãos do Elias. Irmãos, ele está no meio, ele nem se identificou, ele está no meio das pessoas. Se precisar, ele dá água para as pessoas. Se precisar, ele ora pelas pessoas. E se precisar, como precisou, ele ora para Deus mandar água para um exército inteiro, e o exército veio. Você não consegue ver Elias assim, mas você consegue ver o Eliseu assim. É um homem que está no meio das pessoas, está no meio do povo, socorrendo uma viúva. Ele passa na cidade da viúva, ele está lá perto daquela viúva. A viúva tinha um marido que era um servo de Deus, mas ele morreu, e ele estava endividado. E aquele servo endividado deixou a esposa e os filhos numa situação difícil. Quem é que aparece para ajudar? Quem é que aparece para dar uma palavra de consolo, para dizer, olha, você não vai ficar desamparada, Deus vai cuidar de você. Vamos nos reunir, pessoal, vamos aqui, né? Vamos emprestar essas botijas, vamos encher essas botijas de azeite, vende, minha filha, paga a sua dívida. Ele é um homem que ele vê necessidade, que ele vê as pessoas sofrendo, ajudando uma mãe a recuperar o filho que estava morto, no caso da Sulamita, ajudando seminaristas, pessoas que estavam abandonadas há muito tempo, os filhos dos profetas, perdidos, coitados. Então ele foi lá, ele ajudou, deu pão para quem tinha fome, mandaram um monte de pão para ele, 20 pães, o que ele vai fazer com 20 pães? Se fosse outra pessoa, escondia porque era tempo de fome, colocava no guarda-roupa, não sei, fazia alguma coisa. Ele olha e diz, dá ao povo, pega esses pães e dá ao povo. Ele multiplica os pães e muitas pessoas passam a comer o pão. Então ele se aproxima até mesmo dos inimigos, como Naamã, como Ben-Hadad, que chegava e dizia, esse homem é um homem de Deus. Você não consegue ver isso em Elias, porque o propósito de Deus com Elias era outro. Mas aí você consegue ver o propósito de Deus com Eliseu. Eliseu se aproxima das pessoas, Eliseu, as pessoas estão sofrendo, Eliseu, as pessoas precisam de você. E ele está lá, ele está no meio das pessoas. Olha os milagres do Eliseu. As ações de Eliseu eram atos de amor, de misericórdia. Olha, as pessoas que ele ajudou, merecia ajuda? Talvez você fale assim, eu não vou ajudar fulano porque não merece. Bom, a pergunta é, ele precisa ou não de ajuda? Não é se ele merece ou não. Aí está um médico lá e vem um bandido para ele operar. E o médico vai perguntar, merece ou não merece que eu ajudo? É assim que o médico faz? Ou ele vai lá e vai cuidar daquele doente? Irmãos, olha, o coração de Eliseu deve ser o nosso coração. Não é se a pessoa merece ou não merece, é se essa pessoa está precisando. Os filhos dos profetas que eu mencionei, mais atrapalhava do que ajudava. Olha, irmão, sinceramente, é um monte de homem olhando para uma panela vazia sem fazer nada. Essa é a descrição da Bíblia. Mas eles precisavam ou não precisavam de ajuda? Precisavam de ajuda. O que o Eliseu fez? Foi lá e ajudou. Os reis que ele ajudou, o Jorão que ele ajudou a matar a sede, o Jorão. O próprio Ben-Hadad, que ele também ajudou, que depois foi chamar ele de homem de Deus. Mas ele ajudou essas pessoas, e essas pessoas antes queriam matá-lo. Pega ele, vai lá. O Jorão mandou um soldado lá, pessoalmente, para matar o profeta Eliseu. Mas ele estendeu a mão, ele ajudou essas pessoas. O Naamã, que é uma pessoa mais detestável do que o Amã, inimigo, cruel, assassino de israelita. Quando Naamã chegou lá, meus irmãos, ele foi ajudado. O Eliseu disse, vem a mim que eu vou ajudar.
a cidade de Samaria. Ele ajudou uma cidade inteira a não ser consumida. Deu comida para uma cidade inteira pela profecia. Irmãos, não é todo mundo que faz isso não. Sabe quem era a rainha dessa cidade? Jezabel. Não é porque Jezabel está em Samaria, não é porque Jezabel reina em Samaria, não é porque é Jezabel que está lá, que as pessoas têm que pagar o pato, que as pessoas têm que sofrer. Olha, quando você for ajudar uma pessoa, não fica perguntando se ela merece, se ela não merece, você tem que dizer, essa pessoa está precisando ou não está precisando. Faça como Eliseu. A maioria dos beneficiados nem podia ajudar, retribuir, meus irmãos. Às vezes a pessoa ajuda para ter uma retribuição. Ele nunca quis. Nunca quis. Depois que ele tacou fogo naqueles pau de arado, depois que ele pegou os bois que ele estava arando, depois que ele fez isso, queimou, fez um churrasco, chamou a cidade inteira e disse, gente, eu fui chamado para o ministério, fui chamado, né? Depois que ele fez isso, ele não quis mais, ele não queria o favor de ninguém. Ele sabia que Deus ia sustentar o ministério dele. Por isso, meus irmãos, Eliseu, ele é um profeta excepcional. Profeta do amor, o profeta da misericórdia. E um profeta de amor e de misericórdia é um profeta que tem as mãos estendidas. Você tem as mãos estendidas? Ele sabia ouvir pessoas necessitadas. Qual necessidade? Meu filho morreu, ele ouviu. Estou passando fome, ele ouviu. Estamos com sede, ele ouviu tudo isso. Profeta, o martelo caiu na água, e só tinha esse. Isso é coisa para falar para um profeta? Fala para mim, se você vai gastar tempo com uma coisa dessa, com um profeta tão importante? Ele estende a mão e traz o martelo de volta. Mas você sabe por quê? Porque ele sabia ouvir necessidades. Sabe quem tem a mão estendida? Uma pessoa que sabe ouvir a necessidade do outro. Quando você começar a ouvir a necessidade do outro, a tua vida muda. Eu estava falando para os irmãos do Morumbi que lá nós estamos estudando Gênesis e está lá, fomos no capítulo 40, né? Ali começa a mudança na vida de José. Por quê? Porque até então, José era o homem que gostava que todo mundo escutasse o sonho dele. Não é assim? Eu tenho um sonho, tenho um sonho, tenho um sonho. Tá certo, veio de Deus. Mas às vezes a pessoa só quer contar, só quer falar. E falar vantagem, porque ali só tinha vantagem. Mesmo os irmãos não querendo ouvir. Aí passou pelo que passou, sofreu o que sofreu, e ele passa a ouvir. Ele passa a ouvir, ele passa a ver o semblante. O camarada acordou de manhã, estava chorando, estava triste, o outro também estava assustado, ele olha para os dois e diz, por que vocês estão tristes? O que está acontecendo com vocês? Olha, irmãos, José não era assim. Se ele está pronto para ouvir um condenado, como o padeiro e o copeiro, ele está pronto para ouvir um faraó. A vida da gente muda quando a gente passa a ouvir a necessidade das pessoas. Passe a ouvir o que as pessoas têm para dizer. Sabe por que as pessoas são tão rigorosas, são tão maldosas, são tão odiosas? Porque não ouve. Ou só quer ouvir o que lhe interessa. Não quer ouvir a dor, o sofrimento, a angústia, a necessidade. Quer ouvir o horror. Não faça isso. Olha o Eliseu. O Eliseu está aqui pronto para ouvir. Ele sabe estender, meus irmãos, entender um coração cheio de dor. Porque quando você começa a ouvir, você vai identificar aquele coração que tem dor e está sofrendo. Você vai conseguir fazer isso. Sabe, a Sulamita foi uma pessoa que ajudou muito ele. Um dia a Sulamita veio correndo, por quê? Porque tinha morrido o filho dela. E ele pediu, vai lá, faz isso para o empregado, né? Pega o bordão e coloca lá no menino, né? Aí ela disse, não, né? Mas quando ele viu aquela mulher de longe, ele estava vendo a mulher, ele disse assim,
ela está triste, ela está com um semblante muito ruim, de tristeza, de sofrimento. Isso é um coração doído. Você consegue identificar isso nas pessoas? Se você conseguir fazer isso, identificar a tristeza do coração de alguém, você não vai querer apedrejar. Você vai querer fazer o quê? Ajudar. Esse é o propósito de Eliseu. Irmãos, ele quer ajudar, e a ajuda dele é assim, espontânea. Você vai naquela loja, eu esqueço o nome da loja, né? Mas é uma loja conhecida aqui na cidade. As pessoas que estão ali para atender, tem aquela plaquinha, posso ajudar? Né? Às vezes a pessoa nem quer ajudar, mas tem que carregar aquilo ali, correto? E ali está um avental escrito, posso te ajudar? Né? Isso aí, o Eliseu carregava na boca, o Eliseu carregava no coração. Eu posso te ajudar? Olha o Naamã, o rei mandou o Naamã para outro rei. Quando o rei de Israel viu aquele homem leproso na frente com uma carta, ó, você tira a lepra do meu general aí. O rei de Israel ficou, meus irmãos, pasmo, arrancou a roupa, rasgou, jogou no chão, falou, olha, aquele rei quer confusão comigo, não pode ser uma coisa dessa, como é que eu não sou Deus, né, para poder curar esse homem? E aí o Eliseu ficou sabendo, olha, tem um doente lá na frente do rei, e o rei não pode fazer nada não. Qual que foi a palavra do Eliseu? Vinde a mim, manda vir a mim, pode vir, tá? Vem aqui, nós vamos ajudar para ele saber que há Deus em Israel. Irmãos, olha, ajude, tenha o coração no problema das pessoas, saiba ouvir. Sabe por quê? Porque quando você estender a sua mão para ajudar, aquela pessoa vai saber que tem Deus dentro do seu coração. Aquela pessoa vai saber que tem Deus dentro da sua igreja, que tem Deus na sua vida, na vida da sua família, quando toda a família participa desse processo de ajuda. Então, ele tinha coragem de dizer, olha, eu posso ajudar, vinde a mim. Irmãos, eu quero terminar, dizendo que em tempos difíceis, você pode ter esse coração do profeta Eliseu, um coração valente, como o de Eliseu, você pode. Como assim eu posso? Deus te chamou, e quando Deus te chamou, é como Jesus disse, quem toma a mão do arado, Elias, ele foi encontrado com a mão no arado, mas ele queimou o arado, mas ele pegou outro, tá? Ele pegou esse que é de Deus, esse que é de Jesus, esse que você tem, esse é o nosso arado da palavra. Nós temos um mundo inteiro para poder o quê? Para sulcar, para arar, para poder abrir corações com a palavra, estendendo as mãos, ouvindo, ajudando. Então, nós temos um mundo inteiro para fazer isso. Nós temos uma Nova Marília, nós temos um Jardim Nacional, nós temos, meus irmãos, aqui um estado enorme, como o estado de São Paulo, se a gente quiser. Você tem a sua casa. Nós temos o privilégio de poder trabalhar corações. Isso não é para qualquer um, não. Isso é para quem tem o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Amolecer os corações com a palavra da verdade. Se aproximar. Você quer ajudar uma pessoa, se aproxima. Tente sentir, ouvir, Você tem um remédio, ela precisa desse remédio. Não, qual o remédio? O bálsamo de Gileade. O Deus é a salvação, esse é o Eliseu. Para onde ele ia, levava o quê? Essa mensagem. Deus é a salvação. Imagine quantas pessoas precisam. Ainda mais no tempo que nós vivemos. Tudo que nós precisamos é ter amor pelas almas, desejar a salvação até dos nossos inimigos. Não crie inimigo, mas se alguém se tornar teu inimigo, não queira o mal dele. Pelo contrário, deseje a sua salvação, deseje a sua mudança, estenda as suas mãos. Por isso, olha,
Eliseu é uma figura de quem? Eliseu é uma figura do nosso Senhor Jesus. Os inimigos, ele mandou amar porque ele amava. As pessoas que precisavam, ele ia atrás das pessoas que precisavam. Ele era capaz de andar centenas de quilômetros para curar a filha de uma mulher que estava completamente endemoniada, sofrendo. Ele era capaz de descer do monte da glorificação para poder descer naquele vale da dor e da humilhação para curar um menino endemoniado também. Esse é o nosso Senhor Jesus. É o nosso Senhor Jesus que olha e diz, as pessoas estão com fome. Eu vejo essas pessoas como ovelhas que não têm pastor. Vai dar de comer para elas, meus discípulos. Vai, meus apóstolos, ide até essas necessidades. Mas nós não temos. Então vai buscar o que você tem. O que você tem. Aprenda isso. O que você tem é suficiente para ajudar essas pessoas. É só colocar nas mãos de Jesus. O mínimo que seja é 5 pães e 2 peixinhos, que multiplica multidões. Mas você tem que ter o coração disposto. É sobre esse Elias, sobre esse Eliseu, que nós vamos continuar falando. Essa figura maravilhosa de Jesus, de amor, misericórdia, que diz, vinde a mim. Meus irmãos, ele ia atrás dos perdidos? Ia. E os perdidos, eles sentindo-se perdidos, eles vinham também. Qual pessoa nós não vamos conseguir ajudar? Aquelas que recusam a ajuda. Aquelas pessoas que recusam o auxílio. Qual pessoas, então Jesus, ele querendo ajudar, vinde a mim, olha, vinde a mim cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nem todos são cansados e oprimidos. Mas quais cansados e oprimidos? Aqueles divinamente tocados, aqueles que o Santo Deus tocou no coração e levou até ele. Repare, muitos acabam não sendo ajudados, porque não olha para Jesus, porque não olha para Cristo. E se uma pessoa hoje está precisando de ajuda, se uma pessoa está perdida, sem salvação, ela precisa correr para Jesus. Como se corria para Eliseu. Imagine aquela mãe desesperada correndo para Eliseu, o pecador, sem salvação. Ele está correndo para o inferno, mesmo que ele não sabe disso. Mas ele tem que olhar para Cristo e ver a salvação. Ver que Cristo morreu no seu lugar. Que ele entregou a sua vida. Que aquela cruz que era do pecador, ele tomou sobre ele. E confiar, Senhor Jesus, eu confio na sua salvação, na sua substituição. Eu confio na sua obra feita no Calvário. Eu confio no seu sangue que tem poder para purificar o meu pecado. O pecador tem que correr para Jesus. Corra para Jesus. Amém?